Olha, vamos falar de uma situação que é infelizmente bem comum e que gera uma dor de cabeça enorme. Um parente falece no Brasil, deixa bens e um dos herdeiros mora em outro país. A distância, a burocracia, um monte de dúvidas, parece um nó impossível de desatar, né? Mas calma, a gente vai entender agora como lidar com isso. E aí, a primeira coisa que vem na cabeça é essa, não é? Puxa vida, será que eu vou ter que largar tudo aqui, comprar uma passagem correndo só para resolver isso? A ideia de uma viagem dessas sem planejamento, os custos, o tempo longe, tudo isso pesa. É a grande preocupação de quem está nessa situação. Pois é, e aqui vem a ótima notícia, que é um alívio e tanto. Na grande maioria das vezes, a resposta é não. Não precisa viajar só por causa disso. Existe um jeito de resolver o inventário mesmo estando longe. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, como é que se faz isso? A solução tem nome: representação remota. Basicamente, a distância física deixa de ser um problema se o processo for encaminhado do jeito certo desde o comecinho. E a peça-chave para isso acontecer é um documento legal bem específico. E essa peça-chave é a famosa procuração. De um jeito bem simples, é um documento em que o herdeiro que está no exterior dá poderes para uma pessoa de confiança aqui no Brasil, que pode ser um advogado, outro irmão, enfim, para representar essa pessoa em tudo que for preciso no inventário. Mas, atenção aqui, porque tem um grande porém. Não é pegar um modelo qualquer na internet e achar que está tudo certo. Uma procuração mal feita, meio genérica, pode simplesmente não servir para nada. Sério, o juiz ou o cartório podem olhar e dizer, isso aqui não vale, e aí todo o processo atrasa. Então, o que uma procuração boa precisa ter? Ela tem que ser super específica, precisa dizer com todas as letras que a pessoa autorizada pode representar no inventário, que pode concordar com a partilha, assinar escrituras e até coisas mais sérias como vender um imóvel e receber o dinheiro em nome do herdeiro. Se faltar algum desses poderes, o processo simplesmente para, trava tudo. Ok, beleza. Resolvida a questão da procuração, qual é o próximo passo? Bom, existem basicamente dois caminhos para fazer o inventário no Brasil. Um é bem mais rápido, o outro nem tanto. E o que define qual caminho seguir é uma coisinha só. E essa coisinha é a seguinte: todo mundo está de acordo? Todos os herdeiros concordam em como dividir o que foi deixado? Sim ou não? Porque essa única resposta muda completamente o rumo da história. Dá uma olhada nessa tabela, fica bem claro, né? Se todo mundo concorda, o caminho é o cartório. É o que a gente chama de inventário extrajudicial. É mais rápido, mais simples, é só para oficializar um acordo que já existe. Agora, se tem briga, se tem discordância, aí não tem jeito, o caminho é o judicial. É bem mais demorado, mais complexo, porque aí vai precisar de um juiz para decidir a parada. Para guardar de vez, é só pensar assim: cartório é igual a paz e rapidez. Justiça é igual a conflito e lentidão. Simples assim. Entender essa diferença é o ponto de partida para tudo. Beleza, já vimos as soluções, mas agora vamos falar de uma parte super importante: os riscos. O que acontece se a gente simplesmente ignorar esse processo ou fizer do jeito errado? As consequências podem ser bem chatas e caras. E o maior perigo de todos, sabe qual é? É aquele famoso pensamento: ah, depois a gente vê isso. A família tá de luto, a situação é delicada, tem gente morando longe. É muito tentador empurrar com a barriga. Só que esse depois, invariavelmente, sai muito mais caro. E não é pouca coisa não. Olha só o que pode acontecer. Multa de imposto por atraso. Aquele imóvel que poderia ser vendido fica lá, parado, às vezes até perdendo valor. O dinheiro no banco fica bloqueado. E talvez o pior de tudo, isso vira um prato cheio para briga de família, sabe? Coisas que poderiam ser resolvidas na boa acabam virando um problemão. Agora vamos imaginar uma cena muito prática, que acontece direto. A pessoa que está lá fora recebe pelo correio uma procuração já pronta do Brasil. O pedido é simples, só assina aí e manda de volta. E aí, o que fazer numa hora dessas? Calma, antes de sair assinando qualquer coisa, tem que respirar fundo e se fazer umas perguntas básicas. Tipo, espera aí, quais são exatamente todos os bens envolvidos? Como ficou a divisão? Esse papel aqui, ele dá poder para alguém vender um imóvel em meu nome? Autoriza alguém a receber o dinheiro por mim? E a pergunta de ouro: algum advogado da minha confiança já olhou isso aqui? Porque assinar no escuro é um risco que não vale a pena correr. Certo, já falamos dos problemas, dos riscos. Agora vamos para a parte boa: como fazer a coisa certa.
O segredo é a organização e ter um plano claro. Não é nenhum bicho de 7 cabeças se for feito passo a passo, de forma estruturada. E a primeira coisa é tentar mudar um pouco o jeito de enxergar o processo. Inventário não é só um monte de burocracia chata. Pensa bem, é o procedimento que garante que tudo aquilo que uma pessoa construiu na vida passe para a família do jeito certo, de forma segura. É sobre proteger um legado, no final das contas. E essa organização começa, claro, juntando a papelada. Aqui tem uma lista do básico, certidão de óbito, os documentos de todo mundo, as matrículas atualizadas dos imóveis, documento do carro, extratos bancários. Ter tudo isso em mãos é o primeiríssimo passo para um processo sem surpresas. Então, para a gente resumir, qual é um roteiro ideal? Passo 1. Fazer uma lista completa de quem são os herdeiros e de quais são os bens. Passo 2. Juntar toda aquela documentação. Passo 3. Com isso em mãos, conversar com o advogado para definir o melhor caminho, se vai ser cartório ou justiça. E só então, no passo 4, com tudo definido, é que se vai preparar ou revisar aquela procuração, garantindo que ela tenha todos os poderes certos. E para fechar, fica uma reflexão que amarra tudo isso. No fim das contas, a herança é só uma pilha de papel? Ou é sobre proteger e garantir o futuro financeiro de uma família? As decisões que são tomadas nesse processo são o que vão assegurar que o patrimônio, que o esforço de uma vida inteira, seja preservado de forma justa e segura para todo mundo.